Saudações alvinegros, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 10 de agosto e eu já de antemão desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Então, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, principalmente aos pais botafoguenses. Mas eu estou desejando isso para todos os pais. Não importa se você é botafoguense ou não, mas um feliz Dia dos Pais para você. Bom, o nosso vídeo pós-jogo porque ontem o Botafogo enfrentou o Fortaleza lá no Castelão, lá no Ceará, lá em Fortaleza, né, capital do estado, e o Botafogo saiu vencedor. Vencemos por 5-0. 5-0, Celso? Foi 5-0 o jogo. E nós vamos aqui analisar todo esse desenrolar da partida, porque ela teve muitas nuances, teve muitos detalhes ali que nós precisamos aqui dialogar sobre o assunto. Antes mesmo de começar, eu quero reportar uma notícia, né? Parece que há um interesse do Botafogo num ponta-direita francês, né? Iconel, o sobrenome dele não tenho certeza, vou ainda pesquisar sobre esse jogador. E parece também que o Botafogo fechou com o Cris Ramos, né? E, se não me engano, ele deve chegar aí nessa semana que entra agora. Bom, então vamos ao que nos interessa. Você se lembra que ontem eu fiz a escalação do canal. E na escalação do canal eu colocava, né, como o zagueiro pelo lado direito o Cauã Branco, mesmo sendo uma novidade, né, até na relação, eu achava que o Botafogo deveria entrar com esse jogador pelo fato dele ser um jogador da posição, mesmo sendo muito novo. Mas prevaleceu a formação da maioria. Eu acho que 99,9% da torcida do Botafogo queria o Marçal ali naquela posição. Menos eu. Menos eu. Embora eu entendesse que o Botafogo poderia jogar com o Marçal. Correto? Jogar com o Marçal ali não seria nada absurdo, como não foi. Tá? Como não foi. Então, você vai ver a escalação do canal e você vai ver também a escalação que foi para campo. Vai estar tudo aqui, porque eu vou aqui contextualizar essa questão, né? Você vai ver que a minha escalação era uma e a que foi a campo foi aquela que era da maioria. E o jogo começou equilibrado. O Fortaleza, ele não apresentava nada, porque foi muito no início, e o Botafogo também não apresentava muitas coisas. Alguns ataques pelos lados, o Fortaleza sempre explorando ali o Breno Lopes, o Botafogo explorando o Arthur, e aos 5 minutos de jogo, se não me engano, uma bola disputada ali no meio campo praticamente, né? Só que foi pela lateral do campo. O Danilo se antecipou ao jogador do Fortaleza, e esse jogador, para fazer uma intervenção na bola, tanto que você vê que ele toca um pouco na bola, porém ele vendo que ele não chegou a tempo, ele levanta o pé e a sola, né, a trava da chuteira do jogador do Fortaleza pega na canela do jogador do Botafogo, Danilo. Cara, eu vi aquilo ali, eu falei, pô, tem que expulsar. E realmente o Daronco veio já com o cartão vermelho, expulsou o jogador.
Cara, aí você vê a qualidade da nossa arbitragem, cara. O Daronco estava fazendo ali uma boa partida, ele estava apitando ali tudo normal. E foi lá justamente e expulsou o jogador do Botafogo. Do nada, o VAR intervém na posição do árbitro. O VAR intervém e chama o árbitro para ver a jogada. Uma jogada clara, nítida de cartão vermelho. Não tinha dúvida nenhuma de cartão vermelho. E aí o jogo fica ali quase que 5 minutos. O Daronco falando com o pessoal do VAR, o VAR falando para o Daronco e mostrando a imagem várias vezes. Seria interessante, desta feita, que fosse disponibilizado ali o áudio do VAR, para saber qual a insistência do VAR naquele tipo de jogada. Porque ficou ali 3, 4, 5 minutos. Tanto que os acréscimos, eu acho que foram de 6 minutos, 6 ou 7 minutos. Mas só por conta daquela paralisação ali. Para que o Daronco pudesse avaliar se era cartão vermelho ou não. Então, o áudio do VAR é importante nesse momento. Cara, porque é um lance claro e um lance que no campo já foi decidido. Entendeu? No campo já foi decidido. O Daronco não tem nenhum tipo de participação nessa dificuldade que o VAR criou para se analisar uma jogada. Então, esse árbitro do VAR, por exemplo, ele já tem que pegar uma suspensãozinha. Não tem como, cara. Não tem como. Bom, mas vamos lá. Então, o fato de ter um jogador expulso e o Botafogo estar com um a mais facilitou muito o trabalho do Botafogo. Facilitou muito. E graças a Deus, porque foi claro, não teve ajuda, não teve nada. Foi claro, um lance de expulsão. E aí, com um a mais, eu ainda comentei com meu filho, eu falei, poxa, filho, porque por um momento, não sei se você vai se lembrar, por um momento, mesmo com um a menos, o Fortaleza, ele passou a ter controle das ações. Ele começou a controlar a bola. Ele ficou com mais posse de bola do que com o Botafogo, mesmo com um a menos. E eu falava para o meu filho, eu falei, poxa, filho, às vezes isso aí se torna mais difícil para o Botafogo do que parece. Porque ele vai botar lá 2 linhas de 4, ou até mesmo uma linha de 5 e uma de 4, vai recuar todo mundo, tanto que ele tira o Daverson, né? Tira o Daverson para botar um zagueiro. E eu falei, cara, vai jogar com todo mundo atrás e buscando ali um contra-ataque qualquer ali, com o Breno Lopes ou com outro ponteiro. Agora, chamou a atenção também, eu vou contextualizar aqui no time do Fortaleza, é o seguinte. Eu comentei ontem no pré-jogo que o Botafogo tinha que tomar muito cuidado na sua defesa por estar desfalcado, correto? Porque o Fortaleza tem bons atacantes. O Breno Lopes, o Marinho pelo lado e o Lucero. Cara, e o Renato Paiva não botou ninguém. Não botou ninguém, botou um ataque totalmente modificado. Graças a Deus, cara, saiu do Botafogo. Graças a Deus, porque fazer aquilo ali... Qual o motivo que ele tinha de não colocar aqueles jogadores em campo? E não colocou. Não colocou nenhum deles. Até porque já foi obrigado a fazer uma substituição com a expulsão do seu jogador. Bom, mas aí o Botafogo entrou com aquele time. Léo Link, Vitinho, Marçal, David Ricardo, Alex Telles. Cara, nosso sistema defensivo é muito bom. É muito sólido, é muito bom. Cara, esse zagueiro David Ricardo é um excelente zagueiro. Se antecipa, é duro na marcação, entendeu? Sabe fazer aquela falta sem ser aquela falta violenta. Ele sabe. Ele teve um contratempo contra o Atlético Mineiro, mas, cara, é um zagueiro de altíssima qualidade. De altíssima qualidade, eu já falei isso aqui várias vezes. Sabe sair jogando, sabe dar passes, sabe quebrar linhas, dá passes curtos, passes longos, um excelente jogador. E manteve o padrão, porque o nosso titular é o Barbosa.
E aí o que eu falo para os zagueiros que o Botafogo está tentando contratar, cara, é uma excelente oportunidade para você jogar no Botafogo, cara. Tu tá entendendo? Olha o caso do Jair, em 6 meses o cara valorizou para ele próprio, para si, entendeu? Valorizou para ele mesmo pelo menos ali 200%. Se ganhava 10 no Botafogo, tá ganhando 30 lá no Forrest Gump. Você tá entendendo? A mesma coisa vai acontecer com esse garoto aí, o David Ricardo. Então, cara, se você gosta, se você sabe que você joga bom futebol, que você tem mercado para frente, né, para um futebol europeu, para um futebol árabe, para você ganhar dinheiro, porque o intuito é você ganhar dinheiro, cara. O teu futebol, a profissão que você está exercendo, não é como a minha, que eu vou para pelada para jogar um futebol de pelada. Você é um jogador profissional, então você tem que buscar sempre melhorar para ter mercado lá na frente, para você sustentar sua família, para você fazer patrimônio, né? Para você ter condições de dar conforto aos seus familiares. Então, cara, se você tem condições disso, e aí eu falo isso pro Alix, né? Alix Vinícius, o Gustavo Medina, tem lá esses jogadores, o Gabriel Bahia. Cara, se você tem futebol, se você confia no seu futebol, cara, o Botafogo é uma porta, é um espaço, cara, aberto para você ir para fora. Porque esse garoto David Ricardo, embora em breve vai estar lá se valorizando, vai embora. Vai embora. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade e o cara tá ali. Vai jogar do lado esquerdo, vai jogar do lado direito, não vai sair. Quando voltar o Barbosa, vai ser Barbosa e David Ricardo, porque nós não temos um zagueiro pela direita. Poderia ser você. Bom, então a nossa defesa é muito sólida. Cara, o trabalho defensivo do Vitinho é muito bom. É muito bom. Tem falhas ofensivamente? Tem, mas a segurança que ele dá defensiva é muito grande. O Alex Telles é a mesma coisa. Antigamente no futebol dizia o seguinte, e até na Europa, os técnicos da Europa, eles afirmam o seguinte, eles têm a seguinte posição em relação aos laterais. Cara, primeiro você tem que saber defender, depois você aprende a apoiar. Cara, e o Vitinho e o Alex Telles fazem esse trabalho com maestria. O balanço defensivo que eles fazem é muito bom, é muito importante. Muito bem posicionada a defesa do Botafogo. Auxiliada pelos volantes, né? Vem aí a parte dos volantes. Cara, o Newton me surpreende a cada jogo, me surpreende. Eu acho que surpreende a todo torcedor botafoguense. Tá jogando muito, tá tendo muita pegada, tá desarmando absurdamente bem. Parece que ele teve aquele contato com o Gregory, deu a ele um suporte, deu a ele um upgrade no futebol dele. Ele tá muito bem, cara, chega junto, chega marcando na frente, chega dando cobertura aos laterais, ao zagueiro, auxilia na saída de bola, tá muito bem e tá chegando na frente para chutar gol. Tá chutando a gol mais do que o Gregory. O Newton, muito bom jogador. E o Danilo, cara, é um jogador especial. É realmente um jogador especial. Ele tem um passe muito qualificado, mas ele teve uma atitude, e aí eu quero lembrar até o Marlon Freitas. Cara, ele não só fazia o jogo fluir, como ele orientava que o jogo não deveria andar, deveria ser ali cadenciado. Então, muitas vezes o cara, ele via que o jogador iria dar um passe para frente, ele orientava o cara, não, dá um passe para o lado, dá um passe ali que para mim é mais fácil chegar lá do outro lado, então dá um passe para trás que eu vou lá receber. Então ele orientava, como fazia o Marlon Freitas. Não sei se vocês se lembram, houve um jogo do Botafogo em que o Gregory chegou mais próximo do Marlon Freitas e o Marlon Freitas ficou sinalizando para ele, aqui não, vai para lá. E dali saiu o gol do Botafogo. Eu não me lembro o jogo, mas eu me lembro o gol.
foi um passe do Almada, eu acho, para o Savarino. O Marlon Freitas toca para o Almada e o Almada faz o lançamento para o Savarino e sai o gol do Botafogo. Eu não sei se foi esse, o lance foi esse, mas o Gregory recuou e o Marlon Freitas já estava com a bola. E o Marlon Freitas ficou orientando, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E dali saiu realmente o gol do Botafogo. Então o Danilo fez a mesma coisa. Quando o cara ia dar aquele passe, ele via que não ia dar muito tempo para se articular, ele orientava. Não, aqui, 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 aqui. Cara, um perfeito meio-campo. Era assim que fazia o Gerson. O Gerson pegava na bola e orientava. Vai para cá, vai para lá, vai para lá. Né? Alguns jogadores do Botafogo que tiveram essas características no passado, né? Como tínhamos o Afonsinho, o Ney Conceição, o Gerson. Hoje o Danilo fez deu equilíbrio ao meio-campo do Botafogo. E vai ser muito interessante ver Danilo e Marlon Freitas. O problema é tirar o Newton, cara. Aí o técnico vai se virar. Aí vem para a parte mais ofensiva, né? Aquele trio. O trio foi muito bem, principalmente o Montoro e o Savarino. O Arthur não foi tão bem. Cara, mas é assim, entendeu? Cara, às vezes você tem muitas tarefas a cumprir, você tem que... O Arthur é um jogador que, dos três, é o que tem mais velocidade, né? E que tem mais 1 contra 1. Então, dos três, o Arthur é o mais sacrificado, porque ele tem que voltar e ele tem que dar aquele desafogo. Então eu achei que esse trio, Savarino, o Arthur, o Montoro, cara, foi um trio eficiente. Assistência do Montoro pro gol do Arthur Cabral, né, que vai aí lá na frente fazer o papel que ele deveria fazer, né, o papel do 9. Então, com tranquilidade, tirou do goleiro e fez o gol dele. Depois, dentro da área, fez o pivô, deu uma assistência para o Marçal. Então, o trio ali, Arthur, Savarino e Montoro, mantiveram ali o nível. O Montoro realmente ele faz uma ajuda no meio campo muito grande. Ele facilita muito o trabalho do Savarino e do Arthur. Por quê? Porque ele tem como eu vou dizer, uma noção defensiva parecida com a do Almada. Ele entende essa missão que ele tem. Então ele fecha muito o lado esquerdo e ele facilita que os volantes se espalhem para fazer coberturas pelo lado direito e do corredor central. Então, o que facilita isso? O que facilita isso é esse balanço defensivo que faz o Montoro. Cara, faz com muita eficiência. É muito eficiente o Montoro. E sabe jogar com a bola no pé. Controla bem o jogo. Ainda não está no nível Almada. Cara, mas é muito parecido. É muito parecido. Eu vou dizer, se o Almada vai uma nota 10, o Montoro está numa nota 7,5, 8. O Montoro, agora, nesse momento, está no 7,5, 8. E eu acredito que vai crescer mais. Vai crescer mais. Precisa, logicamente, acertar mais o gol, chutar mais a gol, né? E fazer mais aquele 1 contra 1 mais eficiente. Com algumas assistências mais diversificadas, como é o caso do Danilo. Danilo, ele dá assistências muito diversificado. Então, o Botafogo atuou dessa forma. E lá na frente, o Arthur Cabral, como eu falei, fez o trabalho dele. A surpresa do jogo foi o Marçal, né, cara? 2 gols, gol de cabeça, nossa bola parada funcionando. Depois mais um gol lá dentro da área, subiu para um escanteio, né? E aproveitou o pivô que o Arthur Cabral fez para definir ali a jogada com mais um gol. Depois o David Ancelotti ele fez as substituições, botou Matheus Ponte, botou o Guinho, bom jogador, o Guinho,
botou Matheus Martins, botou Mastriani, né? Botou alguns jogadores ali para também, botou o Tuco Correia. Então ele deu ali um gerenciamento do elenco, porque o placar já estava dilatado, já estava com 2-3-0 já, e aí ele botou os outros jogadores que aí completou o placar, né, de 5.